Vimos que a divagação pode ajudar, por exemplo, na solução de problemas. Vimos também que existem formas de divagação que manifestam transtornos ou que podem ser entendidas como mediadores de processos que levam ao adoecimento. Aí vem a pergunta: será que a divagação pode ser vista como uma função neuropsicológica? Se tratarmos a questão de maneira apressada, bem, eu procurei o livro-texto de neuropsicologia e lá não aparece a palavra divagação. Quem sabe existe algo no manualzão de neuropsicologia? Ele parece bem abrangente, mas a situação é a mesma, nada de divagação. Então, se considerarmos a tradição da área, parece que a divagação não costuma ser vista como uma das funções neuropsicológicas. Mas vamos ver algumas informações que vão noutra direção. Bom, a divagação é um fenômeno universal e complexo. Universal significa que nada do que conhecemos até hoje nos leva a crer que existe um fator cultural, que pessoas em uma cultura fazem divagação e noutra não. E é um fenômeno complexo. Vimos várias informações aqui que ilustram essa complexidade. De uma perspectiva evolucionista, a combinação de universal e complexo é a senha para dizer que algo foi moldado pela seleção natural. Quando você tem um fenômeno que é encontrado universalmente numa espécie e que é complexo, isso não veio do acaso. Isso é algo que evoluiu com o passar de várias gerações. Algo que é meio óbvio sobre a divagação, mas que ficou apenas implícito até aqui: a divagação constitui uma forma de viagem mental no tempo. Aprender coisas novas, revivendo cenas do passado, contemplar cenários futuros e agir no presente em relação a eles. Faz sentido que a função da divagação esteja relacionada à viagem mental no tempo mesmo. É possível pensar nessa função de uma perspectiva evolucionista gradualista. Em comparação a indivíduos que estivessem totalmente presos ao momento presente, ancestrais nossos que tivessem um pouquinho de viagem mental no tempo já estariam em vantagem, pois eles poderiam simular o que vai acontecer nos próximos instantes e agir a respeito em antecipação. Com o passar de gerações, a seleção ampliou essa capacidade. Depois tivemos a evolução de habilidades de teoria da mente, ou seja, de inferir o que o outro pensa. A evolução da linguagem. E isso aumentou exponencialmente a nossa capacidade de simular situações, nossa capacidade de viagem mental no tempo. Mas para responder se a divagação é uma função neuropsicológica, é interessante falar sobre casos neurológicos em que isso é afetado. Em um estudo, pessoas com lesão bilateral do córtex pré-frontal ventromedial tiveram reduzida frequência de divagação durante a realização de tarefas cognitivas. E quando a divagação acontecia, era menos voltada ao futuro e mais voltada ao presente. Quer dizer, a viagem mental no tempo acabou comprometida. Além disso, essas pessoas reportaram menos divagação na vida diária do que controles saudáveis. Em outro estudo, pessoas com lesão bilateral de hipocampo foram estudadas ao longo de 2 dias. Se alternavam testes, exames, intervalos e refeições. Essa convivência foi aproveitada como oportunidade para várias sondagens. No que você estava pensando agora mesmo? O resultado, embora se engajem em divagação tanto quanto as saudáveis, essas pessoas tiveram alteração no conteúdo da divagação, que com a lesão se torna mais voltado ao presente. Mais uma vez, ocorre um comprometimento da viagem mental no tempo.
Essa discussão da divagação como função neuropsicológica pode ainda ser complementada com estudos de neuroimagem. Na verdade, no começo, eles não foram realizados com o objetivo de esclarecer qualquer questão sobre a divagação. Historicamente, podemos identificá-los com a época em que começavam a se multiplicar estudos em que a realização de tarefas cognitivas era acompanhada por escaneamento cerebral nos anos 90. Esses estudos trouxeram algo da tradição de pesquisa em fisiologia, que é a comparação entre atividade e repouso. Então, seja o tema da pesquisa a atenção, a sensação, a percepção, a pesquisa começava por coletar os dados do funcionamento cerebral da pessoa ali no scanner, sem fazer nada, em repouso. Algo que chamou a atenção dos pesquisadores foi que, mesmo com atividades que variavam de estudo para estudo, quando se iniciava a realização da tarefa, havia determinadas áreas que diminuíam de atividade. Aí começaram a haver estudos especificamente voltados para a investigação dessas regiões, que são mais ativas quando a pessoa não está realizando uma atividade. Dentre elas, o córtex pré-frontal ventromedial, que vimos há pouco. Esses estudos chegaram a uma rede que está ativada quando a pessoa está ociosa, a rede de modo padrão, muitas vezes identificada pela sigla DMN, de Default Mode Network. Essa rede será o tema de um de nossos próximos vídeos.